Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada missão cumprida por essa igreja, Senhor, que o Senhor possa dar a cada dia mais força, mais vontade, Senhor, mais competência para poder estar exercendo aqui na tua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, as músicas que serão cantadas, Senhor, que seja para o teu louvor, Senhor, e abençoe o mensageiro da noite para dar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar no estudo de oração, pedindo ao nosso Deus que receba, que ao Pai, né? Deus possa estar abençoando todos que estão, os que nos visitam, o pastor que irá nos trazer o recado do nosso Deus. Já estamos em oração. Realizar uma campanha abençoada mesmo, mais do que todas as outras. Eu sempre peço
realize aqui. A igreja, né, todo, não é um ou outro, são todos que participam, que cada campanha seja melhor que a outra. Melhor em dedicação, em oração, em projetos, em arrecadação, e nós não podemos fazer a campanha sem arrecadar. Então, que Deus possa nos abençoar, né, nesses 3 meses de campanha. Os irmãos que tiverem alguma sugestão, chega até a mim, minha irmã Rosa, irmã Liliane, irmã Neuza, a igreja toda é envolvida em missões, irmãos. A gente está aqui na frente é só para representar esse ministério, mas toda a igreja participa de todas as campanhas. Esse é um desejo de Deus para toda a igreja, todos, sem exceção, irmãos. Dos mais velhos até a criança. Todos estão envolvidos em missões, porque missões é um projeto que nasceu no coração do nosso Pai, quando Ele nos diz que é para nós divulgarmos a palavra dele até os confins da terra. Então, temos etapas, temos missões mundiais, nacionais e estaduais, não importa qual. Todas elas têm o mesmo valor, porque nós estamos fazendo para Deus, para o nosso Pai. Então, eu falo mesmo para os irmãos, tem alguma sugestão? Venha para nós, tá? Vamos começar a fazer as cantinas, depois o pastor vai colocar lá no grupo as datas, quem estiver disposto a ajudar. Não, irmã Dora, eu não vou fazer sozinho, não tem como eu fazer sozinho. Chega até nós e nós vamos nos unir aí para realizar essas campanhas. E outra, essas cantinas que a gente realiza aqui tem que ser coisas simples, que o valor não seja muito elevado para que todos possam participar. Tá bom, irmãos? E Deus possa abençoar essa igreja mais uma vez, a todos, né, que estão aqui, todos que têm colaborado, todos que têm orado para que missões sejam realizadas com muito sucesso, porque a obra é do Senhor, né, e Ele confia no nosso trabalho, na nossa dedicação. O pastor quer falar alguma coisa? Bom, é só eu colocar aqui, mas está um problema, isso vai pedir que a gente faça um pouco. O irmão Rony falei toda essa semana, né? Ele fala com frequência, eu recebi muito bonito da alegria que está no trabalho, 2 conversões jovens lá na cidade onde ele está muito feliz, apesar de toda a dificuldade que ele tem enfrentado, e com o trabalho, com essas coisas. Então ele está lá realizando a obra, missionário nosso, certo? Semana o pastor vai enviar um livro, umas revistas para ele lá. Então, a gente tem que orar por um monte do trabalho para ele, a forma que estão fazendo lá. Então, deu uma palavra muito boa, mandou umas fotos aí do decisão do rapaz lá da moça, chorando. Então, ou seja, apesar de toda a dificuldade, ele tem feito o que é a obra. Ele não está pedindo esforço para poder fazer o trabalho. Bem, como está o irmão do trabalho? E bem lembrado, né, pastor, porque desse ano, né, a gente nessa campanha de missões nacionais já inclui o trabalho lá do irmão Rony, né? E a gente sabe muito bem quanto tem sido difícil para ele lá, mas ele não desiste, porque Deus tem um propósito ali, né? Quando o irmão e a irmã Paula para aquele lugar, o Roninho, é porque a gente tem que estar aqui, né, na retaguarda, né? E ele vai ser incluído nessa campanha de missões nacionais. Está lá no Maranhão, não importa onde esteja. O importante é que a gente esteja ajudando em oração e contribuição. Então, o pastor, toda semana tem contato com eles e eles têm trabalhado muito ali naquele lugar. Que Deus possa abençoar. Né? Eu vou pedir ao irmão que ore pelo irmão Rony, pela irmã Paula e por todos os missionários. Pai amado, Pai querido, mais uma vez pedindo a Ti, Senhor, pelas campanhas, Senhor, que estamos realizando aqui na Tua casa, Senhor. E entendemos, Senhor, que é só uma parte do trabalho que temos que fazer, Senhor. Agradecendo a cada dia, Senhor, pelos missionários que estão em campo, Senhor. E em especial, por exemplo, muito próximo que esteve aqui no meio de nós, Senhor, como o dono de sua família, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, dando força a eles, Senhor. E que a cada dia eles consigam mais frutos naquele local, Senhor. E que cada um de nós aqui possamos fazer missões, Senhor, onde andarmos, Senhor, no nosso setor, na nossa família, Senhor. A
cada dia possamos estar mais falando de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Vamos cantar o vídeo agora, né? Que fala de missões. Senhor, sabes o que há em minha alma. É como fogo que tem aceso em meu coração. Senhor, pergunto como é que eu não posso andar pelo vale deste mundo perdido. Eu quisera ir ao canto missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que ao ver. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces meu problema. Somente tu, Senhor, me ajudará. Por eu sei que em ti vivo, tudo em mim pode fazer. E em Senhor, aonde me ordenarei. Eu entrega e ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que ao ver. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que ao ver. Eu quisera anunciar. Amém, né, irmãos? Que privilégio, né, ter os nossos irmãos estar aí no campo missionário, né, pregando, né, a palavra do Senhor. Então, que nós possamos continuar firmes, irmão, no propósito de fazer missões. Agora nós vamos ficar de pé, mesmo que tenha uma letra ali, muitos aqui conhecem, são cantos que a gente tem o hábito de cantar, para que todos possam participar. Vamos louvar o nosso Deus, né? A palavra de Deus nos diz que aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Então nós vamos louvar o nosso Deus. Não é por
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Durante esse cântico, irmãos, é o momento de nós ofertarmos a casa do Senhor, né? Com nossos dízimos e ofertas, os que nos visitam, se sintam à vontade. Pode sentar. Não
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Vamos fazer de pé, irmãos? Cantar o hino 398, mas sou feliz. Acho que ainda tem alguns cantores lá na mesa. Né? Já distribuiu, né? Deu para votar.
chamar a turminha de 8 anos para baixo, para vir aqui à frente. E semana passada o João Antônio orou por essa turma. E essa semana eu pedi o Pedro Daniel para orar. Você ora, Pedro Daniel? Você vai orar pelo dízimo, pelas ofertas, pelas crianças. Obrigado, Pai, por esse dízimo, por essas crianças que vieram na igreja hoje. Obrigado por todos que estão aqui, meu Senhor. Obrigado por tudo que está acontecendo nessa igreja maravilhosa. Que cada dia mais e mais e mais integrantes estejam seguindo a sua palavra. E mais de sua palavra esteja pelo mundo. Obrigado por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5, 6. Meu irmão, eu quero, nesse momento, estar orando umas especiais. Estava aqui no começo, o telefone colocou você para atender, o pastor Edivaldo, não é ligado a pedindo desculpa, mas exatamente falar com o doutor Sérgio. Ele e a esposa estão tratando com ele. O de hoje não tem a saúde muito boa, ficou um pouco preocupado. Compartilhei o telefone, que não consegue estar em Goiânia, né? Então, eu falei, a gente orar por ele agora, orando por irmão, pela esposa. Então, vamos falando pelo pastor Edivaldo, orando também pelas atividades que nós temos aí. Deus possa estar abençoando grandemente todas as nossas atividades. Eu também compartilhava com a igreja as fotos, as coisas que não foi possível passar, mais a lista de quem vai participar. Não olha agora, você vai lá em casa, você vai lá e você for participar do seu posto. Não tem que orar também. O rapaz que fez o culto para nós, esse material todo aqui, eu contei com ele essa semana, na segunda-feira, e fui levar o culto para minha parte. Achei batido, perguntei como é que ele estava, ele falou, pastor, eu correndo, tem médico $2, porque tive um câncer e tem que operar o dente. Não teve aviso, não falando pelo aviso, tá? Ele que esse igreja estava de quarta-feira orando por ele aqui na igreja, estava falando pelo aviso, orando pelo pastor Gerson, irmão Sônia, falei para ele que ele vai sempre orar por ele, que ele vai voltar a oração, nosso funcionário lá na Romênia, para chegar mais, porque eles estão trabalhando. Chegar lá, vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor agora, Pai, em oração, depois deste momento de louvor, de adoração. Ó Pai, que nós queremos te louvar pela vida dessa igreja, pelos teus filhos que aqui estão, por esse ministério de música, um ministério tão importante do teu reino, Pai, aqui na tua igreja. Pai, nós te louvamos também pelos professores das crianças, pela providência sobre elas, sobre as crianças também, que essa cantada de Natal seja um marco na vida delas, que se preparem para fazer mais de Jesus. Para nós queremos colocar diante do Senhor agora, já fizemos isso ali, parte, mas eu quero, junto à tua igreja aqui, colocar diante do Senhor a vida do pastor Edivaldo, da irmã Berenice, sua esposa. Ó Deus amado, nos procurou por questões de saúde, agora nós colocamos a vida deles diante do trono de graça. Assiste os teus filhos ali, vai trazendo cura, trazendo solução, e eles fiquem bem. Para nós colocamos diante do Senhor também o aviso, que ele possa ficar livre dessa doença, que ele possa ser voltado para os seus caminhos, ser bênção para as pessoas que filhos. Vai pedir para os demais irmãos enfermos, enlutados, aquele jovem Gabriel, que possa restaurar a sua saúde. Pai, te louvamos para mim, o pastor Gerson, irmã Sônia, ali na Romênia, retornaram ao trabalho, mesmo depois de ter sido aposentado, depois de ter sido jubilado. Ó Deus amado, eles entenderam o Senhor que a obra missionária não tem aposentadoria. Pessoas nessa nova etapa, Senhor, de vida, que eu possa prover os recursos para o sustento deles, dando também saúde aos dois, para que eles possam
escolhidos pelo Senhor. Pai, continue conosco nesta noite de adoração e louvor ao seu nome. Deixe o nosso cuidado aberto, que eles sejam cansados da sua graça maravilhosa nessa noite. Deixe a sua família. Deixe cada irmão que está. E tenha misericórdia daqueles que poderiam estar conosco quando nós estamos por negligência. Que eles sejam incomodados, que eles sejam, meus amados, confrontados, que eles possam ter falta, desejo de estar aqui conosco. Então, Deus amado, a ti tudo não prova devemos em nome de Jesus. Amém. Não podem se sentar, eu acho que é boa bateria. Amém. Então, dá para passar a leitura bíblica? Então, de pé novamente, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Mateus 5, 1, 2, 7 a 12, e Salmo 1, 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles o reino é dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo fizeram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei bendita dia e noite. Amém? Nós podem se assentar. Vamos, nesse momento, trazer a palavra que Deus colocou no nosso coração. E o tema de hoje é bem-aventurado. O pastor não vai pregar sobre as bem-aventuranças. Quero falar um pouco sobre essa palavra, né? Sobre essa expressão bem-aventurado. A expressão bem-aventurado aparece várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas muitas vezes ela é mal interpretada, deixando o seu real valor, de certa forma, pobre. Ele é empobrecido muitas vezes. A gente conhece normalmente, não é que esteja errado, mas a gente fala muito, Fernando quer dizer feliz, quer dizer, mas muitas vezes a aplicação dele não é aquilo que a gente que é o ideal, não é isso? Então, nós, de certa maneira, aliás, com certeza devemos olhar para essa frase, essa expressão, de uma forma diferenciada. Temos que tentar conhecer a grandeza, a riqueza espiritual e o que ela quer dizer na prática. A gente fica só por feliz e acaba se tornando algo assim comum. Na verdade, soa mais como uma alegria do que felicidade. Porque alegria você tem em momentos específicos da sua vida. Você pode estar feliz e estar alegre. Interessante, né? Então, mas a palavra, na verdade, a expressão tem um significado muito maior. No
sentido bíblico, o seu significado etimológico, né? Essa palavra é traduzida, a palavra bem-aventurado no hebraico, vai me ajudar se eu estiver lendo errado, eu tenho dificuldade, faz muitos anos, eu nunca tive muita intimidade com o hebraico, agora mesmo. A palavra bem-aventurado no hebraico, alguma coisa assim, é AS, a português, né? ASHRE, não sei qual é, isso no hebraico. Já no grego, a palavra é Makarios significa, tanto ASD como Makarios quer dizer feliz, abençoado, digno de ser elogiado, e aqui está para mim a melhor tradução, o melhor conceito de bem-aventurado, que é aquele que goza do favor de Deus. Então, quando você ouvir bem-aventurado, lembra dessa palavra, aquele que goza do favor de Deus. Este é o melhor sentido para bem-aventurado. E é nesse viés que eu quero que você acompanhe comigo aqui nessa noite. Quem esteve conosco na quarta-feira atrasada, no ano passado, o Guarda esteve, né? Nós falamos um pouquinho sobre essa expressão, né? Mas hoje a gente quer dizer algo mais. Então veja que ela não se trata, a palavra bem-aventurado não se trata de felicidade passageira, baseado em, o que nós cantamos agora, Ina? Baseado em circunstâncias. A alegria, ela pode ser baseada em circunstâncias. Por exemplo, o brasileiro é apaixonado por quê? Futebol. Não é? Quando o time dele perde, como é que fica? Chateado. E quando ganha? Só alegria. Não é? Então, ou seja, a alegria, ela está firmada nas circunstâncias. Mas a palavra, essa expressão, ela não pode ser baseada em circunstâncias, porque é uma alegria profunda, duradoura, porque ela é proveniente de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Você não pode ser bem-aventurado, você não será bem-aventurado se você não tiver uma vida com Deus. Você pode ter momentos de euforia, nós temos diversos momentos de euforia. Não é isso? E a psicologia explica bem isso, né? Então, você tem momentos de euforia por diversas circunstâncias, por diversas situações em que isso te leva. Então veja bem, irmão, no mundo, a busca pela felicidade está aonde? No status, no prazer a qualquer. Existe uma regra no mundo que é: o que importa é ser feliz, não importa como eu vou atingir essa felicidade. Só que muitas vezes isso é mal colocado, porque a pessoa quer algo que o satisfaça de imediato. Há uma busca desenfreada pela dita felicidade. Mas nós entendemos que a Bíblia mostra que a verdadeira felicidade, que não é baseada na circunstância, ela vem de Deus. Não tem outra fonte real e verdadeira quanto aquela que vem de Deus. As outras coisas são situações e alegrias passageiras. O que faz uma pessoa verdadeiramente feliz aos olhos de Deus? É uma pergunta. O que faz? É isso que eu quero ver com vocês. O que faz? Primeira coisa, vamos entender a bem-aventurança do Antigo Testamento, tá? Nós lemos o Salmo primeiro, vamos ler de novo? E cantar as Bíblias esse cântico. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele, o homem é no sentido geral, genérico. Bem-aventurado é aquele, olha só a tradução, porque diz aqui, aquele que gosta, quem é aquele que gosta do amor de Deus? Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos tirar a palavra bem-aventurado e vamos colocar. Quem é aquele que gosta do amor de Deus? É aquele que não anda segundo o conselho de Deus. É aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É aquele que não se assenta na roda dos desprezados. Este goza do favor de Deus. Este é
Aqui, no Salmo 1, bem-aventurado se refere àquele que vive em obediência à palavra de Deus. E é aí que ele encontra a verdadeira felicidade na comunhão. Olha o que diz o texto, podendo falar um pouco agora. Bem-aventurado é aquele que não anda com você obediente, nem se detém no caminho dos pecadores, fiel, nem se assenta na roda dos desgraçados. É alguém que tem uma vida de obediência. E ele tem comunhão. No Salmo 32, eu chamo a sua atenção, aqui diz assim, Salmo 32, 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não engana. Então, ou seja, aquele que goza do favor de Deus é aquele que tem perdão dos seus pecados. Aquele que goza do perdão, da graça, do favor de Deus é aquele que o Senhor não lhe atribui iniquidade. Olha que interessante que aqui nesse salmo, a palavra bem-aventurado mostra que a bem-aventurança vem do perdão e da graça de Deus. Percebe como essa expressão é profunda? E pegando todos os versículos apenas, duas referências, e diversas. Como eu não queria pegar muita coisa, eu fico nessa duas para você perceber a grandeza. Então, ou seja, aquele que goza do favor de Deus, que é bem-aventurado, ele anda em obediência e comunhão com Deus. Ele recebe o perdão e a graça de Deus. Como no Novo Testamento, para a gente pensar um pouquinho, e no Novo Testamento, onde nós encontramos a grande parte dessa palavra, é em Mateus capítulo 5, que é o chamado texto das bem-aventuranças. Então, no capítulo 5, foi o próprio Jesus que trouxe um local chamado Monte, a margem do Mar da Galileia. Eu estava vendo hoje uma reportagem com aquela ali, gosto muito dela, na Mora Israel. Quantas oliveiras? Não oliveiras. Não importa. Eu estava mostrando uma região bacana e falava, lá foi lá, provavelmente ali, que estava no Mar da Galileia, que Jesus falou aos bem-aventuranças. Então Jesus ali reúne uma grande número de pessoas enorme, e começa então a caminhar por entre o povo e falar. Eu estive no local, um dos locais prováveis, né, pela descrição do local. Então existe algum lugar lá, ao lado da margem, no Mar da Galileia, que pode ter ocorrido esse fato. Por quê? Pela descrição, você vê, era um monte um pouco mais alto, e ali se chamava o Sermão do Monte, né? Por isso bem-aventurança, você tem uma vista muito bonita do Mar da Galileia. Então ali Jesus começa a falar das bem-aventuranças, e é muito interessante porque aqui o que Jesus traz, ele fala o seguinte: Jesus ensina que a verdadeira felicidade que está ligada à dependência de Deus, à humildade, à misericórdia, à pureza de coração. E isso completa o que foi falado no Antigo Testamento. Irmãos, presta atenção. A Bíblia, ela é igual a capa. Você não vai encontrar algo no Antigo Testamento e no Novo Testamento desfazendo ou vice-versa. Então, quando se fala de bem-aventurança, que é bem-aventurado, um completa o outro. E aquilo que Jesus traz, ele completo foi falado no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que interessante que aqui traz a ideia, traz outra ideia sobre o bem-aventurado, é aquele que revela a felicidade, que envolve perseverança e fé. Aquele que goza do favor de Deus, o que acontece? Ele suporta as provações. Olha a coisa grandiosa. Ele suporta
porque isso está envolvido a perseverança na fé. Sem fé, nós não conseguimos manter a nossa vida. Eu gostaria rapidamente aqui de falar um pouco sobre as bem-aventuranças de Jesus, aqui no capítulo 5, tá? Nós já lemos todos eles, nós lemos aqui uma leitura bem bonita, então não vou ler tudo. Mas olha só, pobre de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso, pastor? É aquele que reconhece a sua dependência de Deus. O que é pobre? Pobre é aquele que tem necessidade, é aquele que é dependente. E não sabe qual é a pior pobreza? Você sabe? Não é financeira. Pobreza financeira, você corre atrás do jeito dos outros, com salário você consegue. Né? Mas a pior pobreza é a pobreza de espírito. Tem um dito popular que diz que a pessoa é tão rica, ela é tão pobre que só tem dinheiro. Dinheiro é importante, é muito importante. Ninguém pode desprezar o dinheiro, a importância dele. Mas ele não pode mudar a sua vida. Por isso, amado, o povo espírito é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. É aquele que fala assim: eu não sou nada sem Deus. Eu sou dependente. Minha vida sem o Senhor não tem sentido, porque ele se considera pobre de espírito. Manso, bem-aventurados mansos, porque não. O que é o manso? Aquele que não é dominado pela ira, mas pelo Espírito de Deus. Que é uma coisa que me tira do sério, rapidez, trânsito. Hoje eu fui buscar um Fábio, quase que eu bati o carro. Descer na rua, o cara entrou com tudo. Eu percebi que ele entrava e freiei, senão ele também freou. Eu contei até 20, né? Passou. Mas normalmente o trânsito é muito cruel. Hoje o irmão Eduardo citou os motoqueiros, fez isso, motoqueiros e motociclistas. Via de regra, uma vez nas sessões, né? Os motoqueiros são responsáveis pelo trânsito. Eles andam, né? Os motociclistas são conscientes. Mas veja bem, tudo isso por quê? Porque eu tenho que dominar minha ira. Não vale a pena eu brigar, perder minha vida pela briga do trânsito. Essa semana eu não parei para presenciar porque eu estava com pressa. Eu não sei o que aconteceu, antes daquilo que eu vi, que eu presenciei, uma coisa, o cara veio, fechou, bateu feio na rua, fechou. Aí vai dar confusão. Não estava do outro lado, eu estava com pressa, não vou parar para ver que é bem tocando. Ou seja, alguma coisa aconteceu ali, não sei. Quando eu vi, já estava fechando outro, batendo, literalmente. E 2 carros bons, né? Mas o manso, ele não é do lado da ira, mas pelo Espírito Santo. Fernando era no trânsito, tinha raiva lá, dá vontade de pegar no pescoço. Lá, eu tenho dia que não dá vontade de pegar no pescoço do cabelo, tirar da cabeça, tirar da cabeça do corpo. Né? Então, irmãos, mas os mansos não são dominados pela ira. Sabe bem que eu deixei de jogar futebol? Eu gostava muito de futebol. Eu não brincava. Sério. Porque eu não cantava falta de maldade, as pessoas vinham dar falta de maldade para machucar. Não era exatamente eu, não, um colega, eu não aguentava. E eu acabava o quê? Perdendo esse bebê. Então eu entendi como crente. Se eu deixar jogar futebol, o Brasil não vai perder. A seleção brasileira vai entender, né? Achei que o que eu vou provocar para brigar, para falar palavrão, para dar mau testemunho? E sabe o que é? Não me fez falar. Fala. Pastor, e quando a gente se... Peraí, esse negócio não entendi. Quando a gente se ira, não dê lugar à ira.
Tirar os dedos pequenos e reivindicar a ele. Pois é, mas em determinado momento eu dei lugar a ele. Nós sempre tem impulso, certo? Nós somos seres humanos. Ninguém aqui é tão, né, tem um domínio próprio. Quando nós somos, assim, nos deixamos levar pela ele no momento, vou chamar assim, todos nós estamos do jeito. Mas não tem nenhum bonitão aqui, nenhum bonitona aqui, segurar um, né? Somos gente, somos. Então, veja bem, é lógico, você tem que dar uma respirada. O que é irá sem pecar? Ira, Senhor, o que você faz depois de que é o pecado? Você entendeu? Pois é, aí eu fiz. Um exemplo. Não, você ensinou e pecou. É. Não tem perdão. Vai fazer o que mais? Se você puder chegar naquela pessoa qual você ensinou, desde que ela esteja errada, que o perdão não está ligado quem errou, quem acertou, está ligado a você entender que tem que pedir perdão. Nós, como crentes, mais então, se eu já perdi esse dedo várias vezes, né? E aí depois eu fico num pesado. Ter feito, ter falado como não devia, ter perdido a paciência, ter xingado. Eu fico numa dor no coração. Por isso tem uma coisa do domínio próprio, que é a fruto do Espírito. Então nós podemos se desenvolver. Feliz é aquele, o que gosta do amor de Deus é manso. E na Bíblia fala que era um homem manso. Vamos ver, ele fala que era manso. Uma parte da Moisés. Pensa no manso. E ele matou um soldado. Olha só. Manso, a Bíblia fala, Deus atribuiu que ele era manso. Mas até Moisés perdeu a cabeça. Bem-aventurados que choram. O que significa isso? Será que aquela pessoa que chora me engano? Aquela pessoa que reclama da vida o tempo inteiro, a vida é uma porcaria, será que é esse que chora, né? Às vezes derrame lá. Sabe quem é esse que gosta do favor de Deus? É aquele que sente tristeza pelo seu pecado. Aquele que entende que fez errado, que não deveria ter falado aquilo, que não deveria ter feito aquilo outro. Ele pesa no coração e ele chora em busca de perdão. Ele chora diante de Deus em busca de perdão. O rei Davi fez muito isso quando ele pecou, quando ele foi confrontado com o pecado. Ele chorou diante de Deus, escreveu o Salmo 51. Tem depois, meu Deus, eu sou um pecador miserável. Eu pedi a alegria da sua salvação por causa do meu pecado. Então Davi chorou diante de Deus. Então, feliz, bem-aventurado que chora por quê? Pelo seu pecado, mas também pelo quê? Compaixão pelo outro. Um crente não tem compaixão pelo outro, meu irmão, tem algo errado na vida dele. Posso dizer uma coisa para você? Se você ficar bravo comigo, lamento, não vou falar. Quando eu peço uma coisa que eu sei que necessita de compaixão e que eu não vejo resposta em relação a ela, foi quando eu peço na igreja. Não estou aqui, irmão, julgando ninguém, não é não faço isso. Porque Deus sabe a nossa realidade. Deus não vai cobrar o que eu não possa dar. Deus vai dizer, você não quis, eu não ouvi nada disso. Deus sabe, irmão. Por isso muitas vezes eu choro diante de Deus, eu tenho que chorar diante de Deus. Eu não tenho tanto a fazer, mas eu não posso. Por isso eu não vou orar por fulano. Eu vou dobrar o meu joelho aqui pela vida daquele pastor, daquele missionário. Então, meu irmão, os que choram por compaixão pelo outro. Se você não tem compaixão pelo outro, tem algo errado na sua vida. A compaixão te leva a tomar uma atitude. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Interessante isso aqui. O que significa isso? Resumidamente, deseja viver em retidão. Eu quero
favor de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. O que significa isso? É estender a graça de Deus ao próximo. Está muito ligado à compaixão. Sabe, irmãos, por que veio ao meu coração essa palavra sobre bem-aventurança? O bem-aventurado é essa expressão. Porque, irmão, Deus tem feito tanta coisa por nós. Deus tem nos abençoado, Deus tem derramado favor sobre as nossas vidas. E eu muitas vezes me sinto ingrato. Quando, confesso aos irmãos, quando eu comecei a pensar nessa palavra, comecei a trabalhar, a orar, eu chorei. Eu me senti ingrato. Olha tudo que Deus tem feito. Você não tem feito um pouco. Sábado passado, ontem, na semana passada, eu estava lá no culto de jubilamento do pastor Gerson Monson. Eu também não pude manter lá. Pela vida dele, eu conheço, trabalhei 5 meses na Correia, no Leste, eu fui fazer missões lá, em vários países. Preguei num país populista, preguei explodido, sendo sujeito a ser preso. Um guarda mal lá do lugar tomou nosso passaporte, todos nós, nos ameaçou prender. Eu estava dirigindo a Mão das Manas, não tinha carteira internacional, ele não queria aceitar, porque ele queria 100 euros de cada uma delas para levar todo para o sem motivo algum. Nós tínhamos um missionário conosco fazer parte, tinha uma viagem agendada, não podia perder. E nós podemos ser presos ali, sem motivo, sem assistência, sem passaporte. Imagina a situação dessa, um país comunista, um grupo de cristãos, o que ele ia fazer? Bora. Aí 100 euros cada 2,50, era muita coisa. Nós éramos 16 pessoas para lá. Tinha gente que não tinha mais, já estava na volta. Eu vi eles comer. Deus foi tão maravilhoso. Nós conseguimos sair sem ser preso. Logo em seguida fomos parar de novo. É um grupo que deve ter povo. Aproveitado na tempo. Aí não tem que contar. Bom, irmãos, o misericordioso estende a graça de Deus ao próximo. Eu tenho que estender essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus ao próximo. Não posso ter só para mim. Lembrando, quando falamos, eu deixar bem claro, não se sinta pressionado se você não pode. Se sinta pressionado se você pode e não faz. Bem-aventurados puros de coração. O que significa isso, pastor? É aquele que tem sinceridade e integridade diante de Deus. Você quer um exemplo? Quer um exemplo? O próprio Deus, teve um camarada na Bíblia que disse assim: Deus falou assim, olha, tá vendo esse cara aí? O próprio Deus falando. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era reto, íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Quem está falando que é o próprio Deus.
é aquele que tem integridade diante de Deus. Havia um homem na terra que o nome era íntegro e reto e temia a Deus e se desviava. Eu imagino, se nós pudéssemos dizer, Senhor, manda um zap para mim aí, o que o Senhor acha de mim? Manda para mim isso, o que o Senhor acha de mim? Porque Deus ouviu Jó e falou, se eu nem teve reto, Deus não. Cuide o coração é isso, tem sinceridade e verdade diante de Deus. Bem-vindos aos pacificadores. Quem é o pacificador? Aquele que promove a reconciliação, buscando a paz. Vou adiantar, mas não vou terminar. Aqueles que gostam do favor de Deus são aqueles que sofrem por Cristo, mas permanecem firmes na fé. Quem de nós aqui de fato já sofreu por Cristo? Conta aí rapidamente. Como é que você sofreu por Cristo? Você foi preso, você foi açoitado, foi caluniado, né? Isso é uma dor moral, agora. Eu já vi carros de costas cortadas e chibatadas, que não levou a Deus. Chile, país comunista, pregando o evangelho, pregando escondido. Eu sei o que é isso. Então, Deus fala, felizes são aqueles que, por causa do meu nome, sofrem de verdade. Nós no Brasil não sofremos nada, máximo é injúria, também já fui lá. Mas eu nunca perdi emprego por causa da minha fé, nunca perdi amigos por causa da minha fé. Nunca fui açoitado, nunca fui preso, quase fomos presos lá, né? Mas veja bem, irmão, devendados não sofrem justiça, mas permanecem firmes na fé. Agora, vamos pensar em formas práticas que eu estou trazendo para a nossa vida hoje. Hoje, a aplicação prática para nós hoje, o que é ser bem-aventurado. Primeiro, a verdadeira felicidade está em Deus e não nas circunstâncias. O que o mundo oferece apenas prazer passageiro, mas Deus dá, ele promete, Deus dá alegria perene. Segunda coisa, o bem-aventurado vive diferente do padrão do mundo. Irmãos, você jamais será bem-aventurado vivendo no padrão do mundo. É impossível você querer viver uma vida comum no mundo e ser bem-aventurado. Não será. Porque a vida do bem-aventurado é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que gosta do favor de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo disse aos Coríntios: visto que não andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é muito sério, irmão, muito sério. Tem muito crente que quer viver pelo que está vendo, aquilo que é palpável. A bem-aventurança se revela em atitudes diárias, como, por exemplo, perdoar, amar, ser manso, buscar a justiça e ser pacificador. Agora, o que é importante, demais, as provações não eliminam a bem-aventurança. Muito pelo contrário. O próprio Jesus disse, né? Bem-aventurado não sofre no nome. E Tiago fala assim, Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido
aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. O cristão é feliz mesmo na luta, porque a sua esperança não está em nada deste mundo, a sua esperança está em Cristo. E nós cantamos, olha as circunstâncias, olha sim, não olha. E o outro livro nós cantamos também, que eu amo esse hino, sou feliz. Você sabe a história desse hino? O camarada escreveu esse hino depois de perder tudo, inclusive por isso. Por isso, amado, eu quero perguntar para você nessa noite, meu irmão e minha irmã. Eu quero, deixa afirmar, ser bem-aventurado não significa, estou te afirmando, a ausência de problema. Tem gente que acha que pode ter esse problema. Aliás, há uma teologia sobre isso em muitas igrejas. Acabam falando dessa asneira, trazendo esse absurdo. Então, ser bem-aventurado não significa ausência de problema, mas presença constante de Deus em todas as circunstâncias. Isso é ser bem-aventurado, é presente no segundo. O bem-aventurado é perdoado, transformado e sustentado pelo Senhor. Somente aquele que é perdoado e transformado é bem-aventurado. A verdadeira felicidade está em viver o caráter de Cristo e viver para Cristo. Vou repetir. A verdadeira felicidade está em viver o caráter de Cristo e viver para Cristo. Buscar a Deus como única e verdadeira fonte de felicidade. E não apenas riqueza, status, prazeres passageiros, mas um relacionamento íntimo, diário e sincero com Deus. Viver em obediência à palavra de Deus. Lembre-se do caminho do justo narrado no Salmo 1, que é o caminho da verdadeira alegria. Valorizar o perdão e a graça, pois vejo que é ser bem-aventurado, é experimentar o perdão divino conforme o Salmo 1. Ser bem-aventurado é viver os valores do reino, que são humildade, mansidão, misericórdia, pureza do coração e compromisso com a justiça de Deus, conforme Mateus capítulo 5. Nós temos que enxergar as provações, aliás, o bem-aventurado enxerga as provações como oportunidade de crescimento, pois o cristão é bem-aventurado mesmo em meio às lutas e provações, porque a sua esperança está firmada em Deus. Portanto, ser bem-aventurado é ser verdadeiramente feliz e abençoado por Deus, não por causa de circunstâncias externas, porque as circunstâncias externas não te trazem felicidade, mas por viver em comunhão com Deus, desfrutando do seu perdão e da sua graça e da esperança eterna em Cristo Jesus. Portanto, amada igreja, devemos orar para as nossas vidas e ver aqui, eu te chamo a atenção quando eu estava lendo, me tocou o meu coração, porque muitas vezes nós não olhamos para Deus, para enxergar o quanto temos sido bem-aventurados. Nós temos que orar e ver o quanto Deus tem sido gracioso e bondoso para conosco. E agora, terminar, eu faço uma pergunta para você, que está nos ouvindo pela internet ou aqui presente. Você pode ser contado entre os bem-aventurados? Essa é a sua vida, é uma pergunta para você. Então, meu irmão e irmã, reconheça a sua dependência de Deus e vive a obediência à palavra e busque diariamente a presença de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe abundantemente, que essa palavra fale ao seu coração, que você seja um crente grato a Deus, que você, apesar de tudo, eu creio que tem sido feliz, tem sido bem-aventurado
Veja seu coração seja seguro e você não está vendo a graça. Você está olhando para os seus problemas, olhando para as suas circunstâncias. Ou seja, você não consegue olhar nem um centímetro além do seu umbigo. Isso é muito triste. Nossa oração de Deus, do Espírito Santo, para em seu coração, que você diga, Senhor, me perdoe. Me perdoe por ter sido ingrato. Eu sou o perdedor, mas eu tenho que dar ser gracioso. E eu tenho sido ingrato. Feche os olhos, baixe a cabeça. Fale com Deus agora. Faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que Deus tem te proporcionado. Não olhe para as circunstâncias, os problemas que você tem enfrentado ao longo da sua vida. Olhe para o livramento. Olhe para as oportunidades que Deus tem te dado. Olhe. E se você olhar para esse dia, você vai dizer: Senhor, me perdoe. Eu decidi ingrato. Eu decido, Senhor, vergonhosamente ingrato. O Senhor tem me dado tudo. O Senhor me deu uma família. O Senhor me deu um trabalho. O Senhor me deu uma boa escola. O Senhor me deu tanta coisa. O Senhor me deu uma igreja que eu possa congregar. Lembra o dia das câmeras? Você diante de Deus agora, você e Deus. Você reconhece isso. Com sinceridade, você reconhece. Quer mudar essa sua vida? Se você reconhece isso, quer mudar na sua vida, leva a sua mão para orar com você. Você reconhece que esse lugar, Deus é maravilhoso, você é bem-aventurado. Levanta a mão para orar com você. Pai nosso, te louvamos. Eu te chorei pela tua grandeza. E apesar, Senhor, da sua soberania, da sua magnitude, o Senhor olha para nós com um olhar de carinho, de amor. O Senhor é capaz de dar para o nosso pecado e nos perdoar, porque somos falhos, não somos perfeitos. E temos sido, sim, Pai, ingratos. Não temos reconhecido como grandes coisas o tem feito por nós. A começar pela nossa salvação, nós não merecemos. O Senhor nos deu graciosamente. Quando enviou Jesus, o teu filho amado, não veio dominar. O Senhor tem dado para uma igreja para congregar. Que bênção, que privilégio. O Senhor tem dado irmãos em Cristo. O Senhor tem dado família maravilhosa. Trabalho para sustentar o nosso lar. O Senhor tem suprido as nossas mesas. O Senhor não tem deixado faltar nada. Por isso, Pai, eu reconheço a minha gratidão, te peço perdão. Te peço, ó Deus amado, o Senhor muda a nossa vida. Que, ó Pai, nós vamos agraciados por Deus. Por isso nós choramos. Nos pedimos, Pai, não desista de nós. Nos abençoe, Pai. Desperta-nos, ó Pai, para a vida de gratidão, uma vida de dedicação, de serviço ao Senhor. E nós deixemos de olhar para os lados, deixemos de olhar para os problemas, as dificuldades, a olhar para a cruz de Cristo. E ó Deus amado, possamos amar e trabalhar no teu reino, ó Jesus Cristo. Os alvos amados, abençoados na tua presença. Pessoas dos filhos paroquiais, que cheguem em paz, pessoas que vão pegar. Ó Deus amado, nos dá de volta de quarta-feira. Nos dá transformado. E ó Pai, te peço pela salvação, transformação do nosso irmãos de hoje. Desejo cantar na tua graça. Ó Deus amado, que isso possa ter mais pessoas para ouvir a tua palavra e seguir a tua coisa. Que nessa campanha de missão nacional nós possamos dedicar de coração, corpo e alma, para que possamos proporcionar que mais
Amém. Deus abençoe a todos. Vamos